são. Ok, obrigada, professor, pela sua presença. Eu antes havia te agradecido a sua presença, a disponibilidade que o senhor teve em disponibilizar, né, o seu tempo para dividir com a gente, para que a gente possa conversar sobre ciência, sobre meio ambiente, sobretudo, né, nessa situação que a gente se encontra, né? Muito obrigada pela sua presença, viu? Bom, eu que agradeço, Denise, pelo convite. Realmente é um prazer estar aí participando desse evento com vocês e poder bater um papo aí sobre o tema, né, que a gente escolheu, que é herbário e as suas coleções, como um espaço não formal para o ensino da botânica e conservação da flora. Então, eu espero fazer uma apresentação breve. Vou falar rapidamente sobre o que é herbário, que muitos de vocês podem não conhecer. Vou falar da importância dessas coleções, depois as atividades que o nosso herbário aqui faz, principalmente, e aí depois eu acho que a gente tem um bate-papo aí geral, que eu acho que é o mais importante, né, para a gente conversar sobre o assunto. Eu gostaria de deixar aí um tempo livre aí para a gente ter esse bate-papo, tá? Então, essa é mais ou menos a estratégia que eu tenho para a apresentação, e aí qualquer coisa, mas a gente pode mudar aí durante o percurso. É só a Denise me dar uma orientação do que pode, ou se é necessário fazer, se por acaso a prestação estiver longa, etc. e tal. Tá, Denise? Você fica aí controlando aí, por favor. Como a Denise vai estar com a minha apresentação, vou pedir a ela, então, para passar para o próximo, por favor. Eu acho que eu posso daqui. Deixa eu fazer o teste, Denise. Sim, professor, eu deixei... o senhor está como apresentador também. Ok. Então, está ótimo. Muito obrigado. Agora eu percebi. E está tranquilo, então. Bom, então, vamos... Primeiro eu vou definir o que é herbário, né? Que eu acho que muitos de vocês podem não ter ainda conhecimento dessa palavra, não ter visto. Mas, basicamente, o herbário a gente pode comentar que seria uma analogia com os museus, né? Ou seja, é um local onde a gente guarda coleções. Só que museu, dependendo do museu de antropologia, a gente guarda artefatos ligados ao homem, museu de zoologia dos animais. E, no caso do herbário, seria o museu de plantas, né? Só que aí, essas coleções, elas são armazenadas e são colocadas para consulta na realidade, diferentes tipos de coleções. Nós temos uma coleção de plantas, são plantas não vivas, né? Porque as plantas, nesse caso, ficam no botânico, que é uma de herbário, né? No herbário, as coleções são compostas por amostras secas, ou seja, de partes da planta, principalmente ligada à folha, flor, fruto, né? E madeira. E, com isso, a gente gera 3 tipos básicos de coleção. A coleção de folhas e frutos, né, e ramos, num material chamado exicata, que, em geral, é desidratado, prensado e depois disponibilizado em cartolinas e armazenado em armários para posterior consulta. Temos também a coleção de frutos, propriamente dito, e aí os frutos ficam armazenados em vidros ou em gavetas, né, para consulta. E temos as coleções de madeira, que são amostras de madeira que vão estar armazenadas para consulta também. Tá? Então, isso é basicamente o que é um herbário, né? Agora, qual vem a ser a grande importância, então, desses herbários? A primeira coisa que a gente coloca é que o herbário ele funciona como uma base de dados com informações diversas que abordam a distribuição geográfica da planta, ou seja, onde ela
ocorre ou aonde ela tem sido reportada ou coletada numa determinada região. Então, se você pegar esses herbários e eles estiverem conectados numa rede, eu posso obter informações de diferentes herbários com diferentes áreas geográficas que forem coletadas e saber se a planta ocorre nessas diferentes áreas. E também ter uma ideia da diversidade de plantas daquela região, se as amostras que são coletadas nessa região são armazenadas e guardadas no herbário. Então, o herbário passa a registrar e guardar a memória da flora daquela região. Tá? Ou seja, ele guarda o que existe de conhecido, né, de plantas naquela região. Bom, então, nós vamos aqui notar que essas informações, elas acabam também sendo importantes para os estudos do quê? De taxonomia, estudo de florístico, da flora, estudo biogeográfico, estudo fenológicos, que envolve o quê? A gente saber as épocas de floração, frutificação, né, das plantas, porque, como no herbário, quando se coleta material fértil, ou seja, material com flor ou fruto, e a gente tem que, como vocês vão ver adiante, registrar isso com anotações no dia de coleta, né, local de coleta, etc., o pesquisador pode consultar o herbário e ter, então, como uma referência, tá, como se for dizer, o que, na realidade, ocorre com a planta. Qual o período da floração dela? Qual o período da frutificação? E esses registros são importantes para trabalhos ligados à produção de flor, produção de fruto, a trabalho de polinização e diversos outros trabalhos. Assim como várias dessas informações são úteis a trabalhos ecológicos, né? Que a gente fica sabendo onde as espécies ocorrem, qual é o tipo de ambiente, qual é o tipo de floresta ou habitat, né? E com isso a gente pode ter um elenco de informações que ficam disponíveis para todos buscarem, consultando os diferentes herbários, né? Esses estudos também, eles vão apoiar os estudos relacionados ao quê? Relacionado a, principalmente, estudos farmacológicos, fitoquímicos. Por quê? Porque a planta, muitas vezes, tem poder ou tem algum teor de composto químico, né? Compostos secundários, que a gente chama, que são, como posso falar, são compostos que podem auxiliar ou auxiliam, né, na pesquisa da farmacologia. Ou seja, muitas vezes um produto farmacológico é desenvolvido a partir de uma planta, mas precisa saber exatamente que tipo de planta é, ou seja, qual é a espécie. E essa espécie, então, vai ser identificada com auxílio dos taxonomistas e de material de herbário. Então, o herbário ele passa também a ter essa importância de registrar as informações e também funcionar como um banco para consulta, para identificação e determinação de plantas. E aí a gente tem, com isso, uma confirmação que determinado produto ou determinada substância é produzida realmente para a espécie tal, ou por várias espécies, ou apenas por esta determinada espécie. Então, a identificação correta da planta é extremamente importante, e o herbário auxilia para isso. Um outro aspecto que eu queria abordar é que no Brasil, hoje, nós temos, então, o quê? Por volta de 266 herbários. Né? Nós temos uma rede brasileira de herbários e esse número de herbário é o que está cadastrado atualmente nessa rede. Entre os maiores herbários brasileiros, nós temos quais? O Museu Nacional, o Jardim Botânico, o Instituto de Botânica de São Paulo, a Embrapa Oriental, que é na Amazônia, o Museu Botânico de Curitiba e o INPA,
Instituto de Pesquisa da Amazônia. Então, esses são os principais herbários que variam aí, em termos de tamanho de coleção, entre 800 mil, 750, 800 mil, a 273 mil. Depois nós temos vários outros herbários que são menores, né? E o nosso, né, herbário, nós temos por volta de 12 mil hesicatas, o material, né? Aí, todo herbário ele precisa o quê? De receber material botânico. E esse material botânico ele é coletado de que forma, né? Então, em geral, os pesquisadores saem de diferentes ambientes para a coleta de material botânico e, com isso, auxiliar nos seus estudos. Esse material coletado ele é triado e encaminhado para o herbário para identificação. Então, claro que, dependendo do estudo, tem uma quantidade de material que, em geral, se coleta com duplicata ou triplicata, então se coleta 3, 4 ramos diferentes de uma árvore com flor e fruto e folha, né, ou de preferência, e, para isso, né, o pesquisador se desloca para as regiões que ele quer conhecer, quer entender a flora. Então, é preciso que essa região tenha um acesso e que tenha também um acesso a ser coletado. Às vezes, as árvores são muito altas, a gente precisa usar escada, precisa usar outros artefatos para coleta, como a gente, em geral, usa tesoura de poda, ou podão, que é uma haste, um encaixe que pode chegar a 10, 12 metros, 14 metros, que facilita a gente a cortar material de árvores altas, né? Então, isso são instrumentos importantes para a gente. Essa tesoura de poda é como se fosse a tesoura de jardineiro, né? E aqui o podão já é esse com a haste que facilita a coleta de material. Bom, para coletar esse material, óbvio, a gente tem que ter as regiões que a gente quer estudar. Você pode querer estudar áreas de borda de floresta, áreas dentro de mais abertas, que tenham contato com a borda da floresta, mas seja campo aberto, ou o interior da mata. Com isso, você coletar diferentes materiais para enriquecer a sua coleção e conhecer bem a flora de uma determinada região. Esse material, então, ele tem que ser processado, tem que ser secado, porque se a gente deixar o material úmido, ele vai o quê? Dar fungo, ele vai apodrecer. E não vai dar para guardar, então, na coleção. Então, esse material tem que ter uma secagem natural ou uma secagem artificial. Natural, ela é mais complicada, porque seria botar ao sol, planta no jornal, ao sol. Isso é só em caso de você estar no campo, você está longe de um local que tem eletricidade, que você não possa ter estufa de lâmpada, né? Ou uma estufa elétrica com de ar quente, que é a secagem de material. E esse material, então, é prensado em folhas de jornal, com papelão em camadas, que faz com que o material fique mais esticado, fique corretamente, as folhas corretamente dispersas, disposta para a gente poder secar bem esse material. Bom, uma coisa super importante também quando se coleta material, ter boas informações sobre esse material, que envolve o quê? Quem coletou, a espécie, se você não souber, não tem problema, mas o nome vulgar, às vezes, se alguém conhece, o coletor, a data de coleta e o local de coleta. São pontos e dados de extrema importância para um material ser ou estar disponível num herbário. Bom, e esse processo de arborização, então, que a gente chama, ele envolve o quê? Desde a coleta do material no campo, como a gente já falou, a prensagem desse material na prensa, essa secagem nas estufas que a gente acabou de falar, a costura do material em cartolina para ele ficar disponível,
gerando, então, o que a gente chama da exicata, quando o material já está seco, costurado e com a etiqueta colocada nessa folha, e depois ele é armazenado nos armários, indo para o acervo. E o outro processo que a gente tem é de, ao levar para o herbário, esse material vai estar o quê? Ele vai estar catalogado, né? Ele vai estar dentro a exicata, vai entrar nessa coleção e, com isso, ele vai formar o banco de dados para aquelas exicatas. Nós temos outra coleção que é de material que a gente destaca apenas como frutos. Mas esse material, em geral, é coletado junto com ramos e flores da espécie que gera a exicata, e esse fruto é separado, colocado em uma coleção especial, denominada cartoteca, que aí a gente tem esses diferentes frutos sendo conservados, seja em vidros com álcool, a 70%, ou secos, quando o fruto não é um fruto carnoso, é um fruto seco, né? E uma outra coleção importante também para o herbário é o que a gente denomina de xiloteca. O que vem a ser? São amostras de madeira que são coletadas, também são preparadas, né, formando disco, que pode, então, servir para vários estudos anatômicos, estudos também de dendrológico, de conhecimento da idade da madeira, quando forma anéis de crescimento a madeira. E você tem, então, o acervo com amostras de madeira, né, de diferentes espécies sendo coletadas. Isso tem uma importância grande, principalmente para estudos de espécies que têm valor comercial, de madeira, etc. Mas também, como eu falei, estudos ecológicos que levam à datação de eventos, idade da planta, quando você tem os anéis que você pode contar. Então, esse tipo de coleção gera dados complementares de extrema importância para um herbário. E nós temos, então, o que a gente considera e chama os herbários regionais, que são herbários menores, que estão mais restritos a estudos da flora de uma determinada região, e não são aqueles grandes herbários como o do Museu Nacional, como o herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que congrega o quê? Plantas do mundo inteiro, e principalmente do Brasil, mas também do mundo inteiro, e que tem uma coleção rica para estudos profundos ligados à taxonomia. Os herbários regionais, eles já têm um papel importante na preservação de material da flora regional e divulgação desse material naquela região. E aí, eu vou dar 2 exemplos, no caso, eu vou focar depois o nosso herbário aqui da UENF, mas aí, próximo de vocês têm o herbário SAMES, que é o herbário que tem uma importância regional muito grande aí para vocês. E talvez muitos de vocês visitar. Depois do bate-papo, a gente vai poder ter uma ideia melhor se vocês já conheceram ou conhecem um herbário, né? Então, qual é a importância desses herbários regionais, né? Para mim, o que é básico em tudo isso é que ele funciona como um local que vai agregar, né, e congregar informações daquela flora e biodiversidade de uma determinada região. Então, ele serve de base para a elaboração de trabalhos florísticos, de estudos ecológicos, de biodiversidade, de educação ambiental, de conservação da flora. Então, passa a ser um local de extrema importância. E fornece, então, diferentes informações para uso, né, no que se for ou se achar mais importante. Registre, então, informações sobre a vegetação,
de uma região, promove o intercâmbio de material botânico entre diferentes herbários, colabora na formação de novos botânicos, porque o herbário ele serve de base para estudo de pesquisas e como monografia, dissertação de mestrado, teses de doutorados e publicações em geral. Então, vários alunos têm acesso e podem consultar o herbário. Então, ele tem essa importância, apoiando diferentes disciplinas e cursos da graduação e pós-graduação. Ele também ajuda e promove o avanço científico, porque todo esse material e essa informação está disponível, então, para os pesquisadores e os estudantes desenvolver os seus trabalhos de pesquisa. E tem um papel também que eu considero de extrema importância, e que hoje é o cunho, né, é o objetivo maior do nosso bate-papo, que é o auxílio no ensino da botânica, principalmente para escolas do nível tanto elementar quanto fundamental e da graduação, claro, né? Mas ele tem essa importância muito grande para o ensino, né? Então, no nosso caso, o Herbário da UENF, ele, esse mês, completou 15 anos. Ele tem, então, o cunho regional, principalmente ligado à flora do norte e noroeste fluminense, sendo referência, e é único aqui na região. Então, na região do norte e noroeste do Rio de Janeiro, só se tem esse herbário, tá? Já próximo da capital, na capital, nós temos um número de herbários bem maior, né? E, com isso, como eu falei, nós fizemos 15 anos esse mês, organizamos um evento para falar justamente sobre a importância dessas coleções regionais, e tivemos, então, palestra de 2 pesquisadores convidados no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a doutora Fabiana, né, Filardi, e o doutor Haroldo Lima. Esse material, para quem quiser consultar, está disponível no canal do YouTube do Herbário UENF, tá? Então, se vocês quiserem acessar, vocês podem acessar, será um prazer. E o nosso público-alvo, então, principal são as universidades, institutos de pesquisa para dar o apoio, né, aos trabalhos científicos, mas também as escolas públicas e privadas da região, assim como órgãos públicos e produtores rurais, né? Então, nós temos o herbário atuando, então, de forma bem distinta e em diferentes níveis da nossa sociedade, tá? A nossa área de trabalho, então, como eu destaquei, é só para vocês se localizarem geograficamente, envolve principalmente a região norte fluminense e a região noroeste. E nós temos, então, pesquisas sendo feitas em diferentes fragmentos florestais no estado. Por quê? Porque hoje a boa parte da nossa biodiversidade, na realidade, está nas fazendas, né? Nós temos as unidades de conservação, como a Estação Ecológica de Guaxindiba, como a RPPN Caruara, como a Reserva Biológica União, Reserva Biológica Poço das Antas, né? O Parque Nacional de Jurubatiba, de Restingas de Jurubatiba, né? Que são áreas super importantes, unidades de conservação bem interessantes. Porém, uma boa parte da nossa vegetação, a grande maioria, na realidade, está em áreas privadas, né? Em fazendas, por fragmentos florestais. Então, a gente trabalha também nesses fragmentos. Em relação ao que o herbário vem desenvolvendo, né, nesse período, e a importância basicamente ligada à educação, o herbário vem o quê? Apresentando um crescente número de visitantes, aumentando cada vez mais, né, nos últimos anos, que
principalmente ligado às escolas públicas da nossa região, né? Mas também temos visitas de colégios, de escola particular, né? Que venha conhecer o nosso acervo e a gente apresenta e temos os nossos bolsistas de extensão, recebem esses alunos, explicam e de forma bem didática e bem tranquila, mostrando material, diferentes materiais, mostrando nossa coleção, para os estudantes e professores que visitam o nosso acervo. Tá? Agora, nós temos também um projeto que tem cada vez mais aumentado o número de visitas e participação, que nós chamamos como o herbário itinerante. Ou seja, muitas escolas têm dificuldade de vir ao ENF, principalmente de regiões mais afastadas, e porque é preciso ônibus e trazer a distância grande, e nesse caso, às vezes, envolve o dia inteiro de aula, né? E muitas vezes os alunos não têm essa disponibilidade de poder se deslocar e ficar o dia inteiro fora, porque às vezes é de um município mais afastado. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós, o nosso grupo de bolsista da Universidade Aberta em Extensão, né, do nosso projeto que nós temos, a gente consegue ter um veículo da UENF, da universidade, em que a gente separa material e leva para essas instituições que demonstram interesse em receber e conhecer o herbário. Então, é uma forma da gente participar. Outra forma é a gente participar de eventos. Então, muitas vezes nós somos convidados a participar de eventos. Um exemplo é a Feira de Ciência do Porto da Sul, foi o Festival Doce Palavras, que foi organizado também aqui em Campos, teve a Feira de Ciência da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, participamos também do Domingo em Ciência na Quinta da Boa Vista, lá no ano passado, e também a Feira de Ciência itinerante em Espírito Santinho, distrito de Campos, aqui numa área mais remota aqui do nosso município. Esses são só exemplos. E a gente, então, leva material diverso, né, como a amostra da xiloteca, de madeira, né, levamos a amostra de frutos, da carpoteca, e levamos a amostra da exicata, né, do herbário. Em geral, a gente leva um estereomicroscópio, uma lupa, para o pessoal poder ver em detalhe alguns órgãos, alguns componentes da planta, né? E a gente faz essas demonstrações, então, que são muito interessantes para os alunos, né? A gente também participa de mostras ou eventos mais científicos, né? Como também é organizado, às vezes, pelo IFE, pela UF, o ENF e outras instituições, né? E a gente também tem ministrado cursos, principalmente voltado à coleta e herborização de plantas, para tentar incentivar as pessoas a coletar material da nossa biodiversidade, né? Porque, como você sabe, quando a gente coleta esse material, a grande maioria das vezes você não tem nenhum dano à planta, né? Você coleta um pedaço, um ramo dessa planta, traz para a nossa coleção, e aí a gente passa a conhecer e enriquece o nosso material, e você não tem nenhum problema quanto ao indivíduo, né? A planta em si. Então, esses cursos têm sido bem vistos, principalmente por produtores rurais, por membros da sociedade, da comunidade, que têm interesse em conhecer a nossa flora e aí quer aprender como coletar e como pode, então, trazer um material para ajudar a gente a identificar esse material, ou seja, dar um nome e com isso, contribuir para o nosso acervo, né? Então, a gente também leva esses cursos para algumas escolas, né, e universidade. Aqui um exemplo foi do IFE de Bom Jesus de Itabapuana, né, que foi ministrado no ano passado um curso lá. E toda essa informação, material, nós temos tentado disponibilizar
né? Informações sobre cursos, sobre eventos, sobre eventos do nosso próprio herbário ou de outras instituições. Nós temos tentado disponibilizar na nossa página, né, do herbário, na internet, unf.br, né, CBP Herbário. Também nós temos um canal de divulgação no Facebook, né? Então, Facebook é o Herbário UENF. Quem quiser, eu convido para que acesse o nosso Facebook e curta, né? Se inscreva, que é sempre bom. Vocês vão receber as informações que, em geral, a gente está repassando, tá? E o canal de Facebook, assim como o canal do Instagram, é o que hoje a garotada, a rapaziada, tem mais usado, né? Então, nossa internet, nosso canal na página da UENF, ele existe, mas os acessos são muito mais realizados via Facebook e Instagram. Então, nós temos também o Instagram, que a gente divulga evento, divulga notícias, etc., que também, quem tiver interesse, pode se inscrever e curtir aí, que nós vamos agradecer. E temos também o nosso banco de dados online. Então, todo dado do nosso herbário está digitalizado, as informações das plantas, da grande maioria. Hoje nós temos um acervo em volta de 12 mil, e no banco temos já por volta de 11 mil. Então, de tempo em tempo, a gente sobe material novos, né, que estão sendo coletados. Esse material tem a informação da onde coletou, data de coleta, ou seja, dessa ficha, né, ou etiqueta do material, e temos material digitalizado, ou seja, a foto dele em boa resolução, em que o pesquisador ou quem tem interesse de pesquisar uma determinada planta pode buscar dentro do banco, acessando esse site, que é o http://uenf.jprj.gov.br, que você acessa, então, e lá você pode fazer uma busca de material através de família, gênero, ou nome da espécie, localidade. E quem quiser testar, depois até da palestra, pode testar, será um prazer. E no canal do YouTube do Herbário, o ENF, nós temos um tutorial para quem for fazer pela primeira vez a pesquisa, de como fazer, um tutorial bem simples, que está lá mostrando a busca, como pode ser feita, tá? Bom, momento de visita, horário, tal, se alguém aí estiver saindo aí de Linhares, descendo aqui para o Rio de Janeiro, e passar por Campos, não tiver oportunidade de estar em Campos, se quiser fazer uma visita, né? A gente faz visita por agendamento e tem esses canais aí para agendamento. É claro que durante esse triste período que nós estamos de pandemia, as visitas estão suspensas, mas a gente espera em breve poder retornar com algumas visitas com grupos reduzidos, né? E ter o acompanhamento. Mas é claro que o mais importante nesse momento, vocês sabem, é a gente ficar em casa, a gente se cuidar, usar máscara e tentar ao máximo nos precaver contra essa doença, tá? Eu queria, então, agradecer mais uma vez o convite e deixar também meu agradecimento à minha equipe, né? Porque nós somos compostos de vários alunos de níveis, desde jovens talentos que a gente tem aqui participando do Herbário, que seriam alunos do ensino médio, que nós, em geral, abrimos de 2 a 4 vagas para trabalharem como estagiários no Herbário, tá? Até aluno de doutorado, né? E temos também os alunos de iniciação científica, os alunos de mestrado e também pesquisadores já no nível de pós-doutorado, compondo a nossa equipe. E temos bolsistas também de projeto de extensão que participam com a gente. Então, nós temos aí um grupo grande, que eu deixo aqui meus agradecimentos, tá? E aproveito agora, vou até botar minha imagem para que vocês
possam me conhecer, vamos ver se depois eu conheço, mas passo para a Denise, então, a palavra, tá? A gente pode fechar aqui, eu encerro a apresentação para a gente ir para a nossa parte de debate. Muito obrigada, professor. Muito interessante essa palestra, adorei, espero que todos tenham gostado também. Surgiram algumas dúvidas e que logo brevemente farei, mas só para um parênteses, ano passado eu fiz um trabalho com o segundo ano sobre esse kata também, alguns dos meus alunos estão aqui, a gente pincelou sobre esse kata, eles fizeram artes com essas plantas secas, muito interessante. Adorei quando você disse sobre os estudos farmacológicos, né? Porque muita gente sabe que alguns remédios vêm mesmo, né, das plantas. Alguém conhece, meninos, aqui, algum remédio que vem da planta, que vocês usam até hoje? Bem famoso. Uma tal de aspirina, que vem do ácido acetilsalicílico. Essa substância, ela vem datada de 3.500 anos antes de Cristo. Então, através de trabalhos semelhantes ao que o professor faz, é possível identificar qual é a planta que vem esse metabólico secundário, esse composto secundário, né? E que até hoje a gente utiliza, para vocês verem a importância, né, do estudo, da ciência por trás de toda a biologia, de como a gente encara o meio ambiente, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas, professor, que surgiram durante a sua palestra. Quer ver? Eu também aqui já observei uma. A gente deixou bem ali nas notas. Outra coisa. À medida que o professor foi falando, eu fui deixando as informações. Então, aqui, meninos, nós temos aqui nas notas compartilhadas, eu deixei o site do rádio, o Facebook, o Instagram, curtam, compartilhem, vocês que têm mais dúvidas, né, sobre isso, então se informem, né, vai ser bem interessante a visita de vocês. A aluna Tatiane Nali perguntou, professor Marcelo, a estrutura da planta não se modifica por ela ficar seca? Isso, então, eu estava vendo essa pergunta. Uma ótima pergunta, tá? Então, ela está correta, porque realmente existe alterações, né, quando a gente faz o procedimento de secagem, como também a gente, quando bota o fruto no álcool 70 ou a flor, e você perde a coloração, perde o odor, perde várias características. Por isso, naquela etiqueta de campo que a gente diz que é muito importante, o que o pesquisador, quem coleta a planta, deve fazer? Ele deve tomar nota, tipo, você vai coletar um material, você arranca, né, coleta um pedaço de uma planta, e observa que começa a gotejar látex, ou seja, aquele leite branco, ou às vezes ele é incolor, mas em geral é o leite branco, tipo da seringueira, da borracha, você vai o quê? Precisa anotar isso na sua caneta de campo e colocando material tal, apresentou látex, etc. Por quê? Porque quando você seca esse material, você não evidencia mais o látex, porque ele vai desidratar, então não vai ter mais látex. Então, e muitas vezes o látex é uma informação importantíssima. Por quê? Porque apenas determinadas famílias possuem látex. Então, para identificação, você já elimina um grande grupo de família botânica que não vão poder ter plantas igual a essa que foi coletada, porque simplesmente não tem látex. Então, você já sabe. Então, isso é um auxílio. Assim como odor. Então, você coleta, às vezes, uma folha e ela tem um cheiro de alho, ou uma casca de madeira de alho. A gente tem uma planta, chamada até vulgarmente como pau d'alho, que tem uma característica dessa, né? Que é a Galésia integrifolia
o nome científico. Então, é uma informação super interessante, que aí o pesquisador vai perder essa informação quando está o material herborizado, porque o material, quando é desidratado, o odor, em geral, na grande maioria das vezes, desaparece. Assim como as cores, né? Então, muitas vezes você tem uma flor que tem algumas peculiaridades de pétalas, que tem, o que a gente fala, maculada, que tem manchas e que tem pontuações, em que, quando você desidrata esse material para ir virar exicata, isso desaparece. Então, o pesquisador, ou quem coletou, é interessante ele salientar isso, porque isso é um destaque importante. Então, foi a Tatiane, ou foi a... Foi a Tatiane Nali. Isso. A Tatiane, essa pergunta está extremamente oportuna e é interessante, tá? A outra pergunta, a aluna Bianca Lino que fez. Como é feita a conservação dos herbários itinerantes? Então, o herbário itinerante, o que a gente tem como o material é todo já seco, desidratado, ou está conservado em álcool, a gente sempre tem que estar o quê? Verificando, assim como a nossa coleção no acervo. Tá? Ela tem que estar periodicamente sendo conferida. Só para ter uma ideia, esse ano o herbário gastou quase, se eu não me engano, foi quase R$8.000 só de detetização específica para matar um determinado besouro, que ele é característico de coleções botânicas. E nós tínhamos o início de infestação no nosso herbário. Então, tivemos que chamar uma firma especializada, ele vem, é um gás tóxico, o herbário teve que ficar fechado no período de Natal até depois do Ano Novo, né? E isolada essa parte, e que recebeu um gás específico para matar esse tipo de organismo, que é um coleóptero, é um besourinho. E ele justamente se alimenta de material desidratado de planta. Ele adora um frutinho, adora uma folha seca e sai comendo tudo. Então, se você não tem essa preocupação, um dia você abre os seus armários, vai olhar a tua planta, só tem pó. Meu Deus! E isso é um problema que a gente tem com o cupim, com a formiga, com esse coleóptero. Então, a gente, infelizmente, o herbário, ele é um ambiente que recebe também carga de material não tóxico. Esse tóxico que a gente botou foi no último recurso. Mas a gente usa, pelo menos naftalina, a gente usa muito de checagem periódica, e a gente tem que pegar o material e levar para a estufa, botar ele a 60, 80 graus para desidratar novamente, aí mata esses animais, mata o fungo, joga no freezer a menos 20 graus, e aí dá um choque térmico, leva para a estufa de novo, aí depois volta para a coleção. Então, de tempo em tempo, a gente tem que fazer isso com o material da coleção, assim como o material do herbário itinerante. É claro que o herbário itinerante, o material, tem uma longevidade menor. Por isso a gente faz com material de duplicata, não é material que está na coleção, é um material que é coletado especificamente para isso. Né? Então, os alunos saem, fazem a coleta, montam, e de tempo em tempo a gente tem que renovar essa coleção. Tá? Espero que tenha respondido aí, mas também foi uma boa pergunta. Ótimo. A Larissa Maturana, ela pergunta qual o melhor tipo de secagem para a estrutura da planta. Lari, então, isso vai variar um pouco de tipo de planta, tipo de órgão que você coletou, ou seja, você pode ter coletado um ramo com folha e fruto, ou folha e flor, e essa planta tem a folha muito sensível, como eu imagino o alface. Né? Então, o alface, quando a gente for coletar, né, se for botar no herbário e tal, que nem alface é cultivado e tal, a gente não tem muito isso, mas algo semelhante, ou com folhas muito tenras, muitas vezes você tem que se preocupar dando uma borrifada com álcool, esticar bem no jornal e deixar secar pouco tempo. E logo tirar o material e botar na cartolina para montagem. Quando você tem um material muito mais carnoso, suculento, ou seja, você tem uma folhas de restinga em geral, plantas de restinga em geral,
você vai ter folhas mais grossas, mais coriáceas, e que, nesse caso, demora um pouco mais a secar. E aí você tem que deixar mais tempo para secar. Você pegar um cacto, imagina. Então, o cacto você vai ter que fatiar, a gente literalmente tira fatias, né, do cacto e deixa ele desidratando bem para poder depois ir para a coleção. Então, né, às vezes leva 4 dias, 5 dias numa estufa. Então, o tempo de secagem vai variar de acordo com o material. Assim como, se for fruto, o fruto for carnoso, muitas vezes você deixar para secar na estufa, com poucos dias ele apodrece muito mais rápido. Então, é muito mais fácil, às vezes, a gente botar em álcool, conservar no vidro, levar para a carpoteca e referenciar esse material à exicata que foi coletada e está no herbário. Então, quem for consultar esse fruto, depois pega a planta também no herbário para ver o material completo. Tá? Então, outra forma. Então, a gente realmente tem que, dependendo do tipo de material, a gente tem um processo de secagem ou de fixação diferente. Tá? Obrigada, professor. Tem outra que a Esther Batista ela fez, e eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar. Ela está perguntando quais são as melhores espécies de plantas para se trabalhar, né? E quais são as mais chatinhas. Então, isso tudo, claro, que vai depender de pesquisador, de pessoa para pessoa, né? Porque eu posso ter uma admiração boa para um grupo, tipo das bromélias. Não é nem caso, que eu não sou especialista em bromélia, mas tenho vários, né? E temos até agora, fazendo pós-doutorado aqui na UENF, um pesquisador, o David, que é aí, capixaba, né? O David Couto, que ele é especialista em bromélia, né? Ele curte bromélia, mas coletar bromélia dá trabalho, porque muitas delas estão em paredões, ou seja, estão em situações de difícil acesso, como também a gente sabe que as bromélias têm as folhas muitas vezes espinhosas, eles formam aquelas folhas que formam o copo, né? E que para herborizar uma bromélia tem toda uma situação mais específica, não é igual a você tirar um ramo de uma planta, de uma árvore que tem folhas normais, tranquilas, e você herborizar. Então, cactos também, palmeiras, imagina uma folha de palmeira, né? Um coqueiro. Você vai herborizar como? Então, é óbvio que no herbário não vai entrar a folha do coqueiro inteira. Você vai ter que pegar a amostra de partes diferentes da folha, secar e montar a sua exicata com essas diferentes partes. Então, dependendo do tipo de planta, a gente tem técnicas para coleta e herborização. E é óbvio que a secagem, todo o processo, ele muda. Eu vou dar um exemplo. Esse dia mesmo, hoje, tá? Nós tivemos um exemplo que esse fim de semana me consultaram sobre um problema sério que estava tendo em alguns condomínios em Campos, de uma coceira danada que estava dando nas pessoas e que não sabia o que era, mas estava achando que era uma planta que tinha no terreno baldio do condomínio, que com o vento sudoeste jogou para dentro das casas e todo mundo estava se coçando, era tipo um pó de milho. E era uma planta que é exótica, né? Vem da Índia, principalmente África, é uma leguminosa, e que, mucuna é o nome vulgar, né, também, e que produz frutos que têm pelos, tricomas, que quando está seco, e esses pelos pode ser, com muito vento, pode ser disperso, esses pelos são urticantes, eles dão, porque produz uma enzima, uma proteína, que tem essa capacidade de dar alergia. Ao mesmo tempo, essa planta é uma planta medicinal que se vende no mercado pílulas para combater problemas do sistema nervoso, principalmente até pessoas com, eu acho que é mal de Parkinson, pode tomar para minimizar o problema dela. Então, é uma planta importante, ter medicinal, mas não é para se plantar perto de casa. Isso é para ter, para o cara produzir, para elaborar o produto, né, medicinal, mas não é para ter. E principalmente é uma planta exótica. Então, não era nem para a gente estar plantando por aqui, porque não é exótica, quer dizer, não é brasileira. Ela é de fora, está sendo introduzida, e está virando praga.
e dá esse problema. Então, é só para mostrar como que a gente acaba trabalhando também em ajuda. Então, eu fui consultado até para saber, viu a planta, mandei para um colega meu do Jardim Botânico, que é especialista, para confirmar o nome, e aí a gente viu que tinha esse problema mesmo, que poderia dar coceira. Então, é óbvio que para manusear com isso, hoje eu falei tudo isso para chegar ao ponto de quê? De que hoje pela manhã, um dos moradores, que por sinal trabalha aqui na UENF, é técnico da UENF, falou: Marcelo, você quer esse material para botar no herbário? Eu posso coletar. Eu falei: tudo bem, coleta, mas cuidado para manusear, porque você vai estar pode estar se coçando todo esse manusear com fruto. E o David, que é um pós-doc que estava no herbário hoje pela manhã, ficou encarregado de prensar esse material. Claro que esse material, o material que você tem que prensar de luva, com mais cuidado, e evitar que saia muito pelo em cima de você, porque cai na tua blusa, tal, vai te dar coceira. Então, você tem esses cuidados. Então, dependendo do material também que a gente coleta, a gente tem todo um cuidado no procedimento. Agora, é claro que às vezes você não conhece o material. Você está no meio do mato, coleta um material novo, você pode ter essas surpresas. Tipo, muitas vezes a gente tem. De coletar material e começar a se coçar e tal, porque o material tem esses pelos urticantes. Isso não é muito comum, mas tem várias espécies que possuem esse tipo de pelos, né? Então, é só um exemplo de que como a gente tem que se preocupar com esses detalhes, né? Interessante. Outra pergunta que o professor Fabiano está fazendo é a seguinte: professor Marcelo, os projetos que vocês realizam junto aos proprietários têm dado bons frutos? Houve mudança na consciência para a preservação da Mata Atlântica, bioma que cobre a região? Bom, então, boa pergunta, Fabiano. Bom que estão tendo perguntas bem interessantes. Parabéns aí para vocês. Então, eu vou ser franco. Tivemos e não tivemos. Tá? Porque o ser humano é o ser humano. Então, a gente tem problemas. Nós tínhamos um projeto junto com a Secretaria de Agricultura chamado Rio Rural, em que a gente ajudava, enquanto herbário, a estimular a restauração de áreas degradadas e fazerem plantios, e a gente indicava determinadas espécies e participava com alguns alunos que iam para o campo para monitorar esses plantios. E nós tivemos surpresas super agradáveis, como também surpresas desagradáveis. Algumas... o bom é que a maioria foi agradável, ou seja, uma boa parte dos produtores que se envolveram nesse projeto de recuperação de áreas degradadas, porque o projeto não era obrigatório para ninguém, ele era o quê? Um projeto em que o produtor teria que aderir. Então, a gente esperava que todo mundo que fosse aderir realmente fosse pessoas que estivessem comprometidas com o reflorestamento. Então, nesse ponto, a gente teve surpresa desagradável, porque a gente percebeu que pelo menos uns 20% dos agricultores só participaram da primeira etapa, que foi pegar a remuda e plantar. E largaram a remuda lá. E a gente sabe que não é bem assim. Você tem que ter um tratamento inicial de evitar que venha a formiga, ou fogo, ou coisa, e destrua o plantio que você fez para tentar recuperar aquela área. Então, tem uns anos iniciais que é preciso ter uma certa atenção com aquelas mudas, não é largar ela de qualquer jeito. Tem que cercar a área. Então, a gente teve o quê? Fazendeiros, proprietários rurais também, pequenos, que investiram mesmo em cercar a área, cuidava, fazia o acero, né, nas covas, evitava, tirava, né, quando dava muito capim, etc., e fez com que o processo de recuperação fosse bem e tivesse sucesso. E tivemos alguns proprietários que deixavam o gado entrar, deixava a cabra entrar, ou seja, perdemos a grande maioria das mudas e foi perdido tempo e dinheiro público nesse processo. Mas, graças a Deus, foi um número bem menor. Mas a gente teve um resultado interessante. E muitos proprietários procuram a gente, pedindo informação, e a gente está vendo que
na região, que em geral a gente tem trabalhado, está havendo uma melhora na conscientização, sim. A gente vê que muitos estão se mostrando mais sensíveis a esses problemas ambientais e aos danos ambientais, tá? Obrigada, professor. A última pergunta que a gente vai fazer, pode ser a última, gente? Como é? Como você está, professor? Que aqui Não, pediram. Tá, então eu tenho uma pergunta do Matheus, que ele pergunta, deixa eu ver aqui, Matheus Novaes, até qual ponto um herbário pode ser automatizado com a tecnologia que temos hoje? Olha, Matheus, essa pergunta eu tenho que ver o que você está chamando de automatização, mas o que a gente tem hoje o nosso banco de dados, ele está todo ele digitalizado, tá? Digitado, ou seja, as informações estão todas no banco, e todo mundo pode acessar, e as imagens estão todas digitalizadas e disponíveis. Então, por acesso remoto, o pesquisador pode constatar o quê? Quais são as espécies de plantas que nós temos na nossa coleção, as imagens, como são imagens fotográficas de alta resolução, ele pode ampliar, olhar detalhes. Muitas vezes isso já é suficiente para o pesquisador, com as informações das etiquetas, com a informação do material fotográfico, ele saber se esse material é a planta que ele queria, é do grupo que ele está estudando, pode, com isso, auxiliar muitos estudos dele, sem a necessidade dele vir ao herbário ou pedir que a gente envie material para ele. Então, esse processo tem facilitado muito os estudos taxonômicos, né, na área da botânica. Então, nós temos hoje no Brasil, a grande parte das nossas coleções já estão digitalizadas, já estão disponíveis num projeto chamado Rede Flora, em que é coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e, com isso, os pesquisadores trocam essas informações, funcionam como uma rede, e esse material dos herbários estão todos disponíveis, qualquer um no mundo inteiro pode acessar e baixar, olhar o material, né? Então, isso tem realmente acelerado muito vários estudos. Porque imagina, né, eu não vou nem falar, na época que eu fiz graduação, parecia que eu sou muito velho, né? Então, mas quando eu estava fazendo minha graduação, que estava no herbário lá em Cuiabá, que eu fiz uma parte, depois da minha graduação, aliás, eu passei um período de fazer especialização lá em Mato Grosso e trabalhei no herbário lá da Universidade Federal de Mato Grosso, né, como aluno de aperfeiçoamento de bolsa do CNPq, e aí trabalhava no cerrado lá da região. E coletava minhas plantas e tal lá para o herbário. Se eu quisesse comparar ela com a planta de outras áreas de cerrado, que tinham sido coletadas, estavam no herbário de Brasília, ou no herbário da Unicamp, ou no outro herbário, aqui no Jardim Botânico, das duas, uma. Ou eu teria que, primeiro, escrever para esses herbários para saber se eles tinham essa determinada planta. Aí eles davam a resposta, temos tantos exemplares. Aí eu tinha que falar, então, poxa, você poderia me mandar alguns desses exemplares, para eu comparar aqui para ver? Ou, dependendo da resposta, eu falo, vale a pena, vão ter muito, é muito material que você tem, então vou pegar um ônibus ou vou pegar um avião, na verdade, naquela época era mais um buzu mesmo, porque eu não tinha dinheiro, e vou para olhar o material. Então, olha o tempo e o que a gente gastava de recursos para poder ter acesso ao material. E, às vezes, você chegava no herbário e daquele número de material que o cara tinha comentado, 10% te interessava realmente, porque o material não estava tão bom, não tinha aquela flor que você pensava que ia ter, ou não tinha não sei o que e tal. Ou não era da área mesmo que você queria. Então, hoje, essa parte de herbário, dos herbários estarem todos automatizados, todos disponíveis, online, facilita muito os trabalhos por todas as áreas, desde a taxonomia até o cara que faz a consulta mediante a trabalho mais, como eu falei, de biologia molecular, ou de farmacologia, ou de ecologia, etc. Tá?
Mas o Peter, ele perguntou exatamente isso, sobre parcerias. Então, com essa disponibilidade de informações, há possibilidade maior, né, de parcerias com diversas universidades, outros herbários, até do mundo, né, associações e tal. Então, realmente, antigamente era mais difícil, hoje em dia a gente entra no site, já tem o Zoom, já dá para saber tudo, né, professor? Está mais fácil mesmo. Não, isso é ótimo. Como também o Peter perguntando, né, essa parceria com outros herbários, museus, isso acontece. Mas lógico que tudo isso depende do quê? Da necessidade. Então, se você tem um projeto que envolve, vamos supor, frutivoria, né? Por exemplo, produtores de frutos e estudo ligado à parte de produção de fruta e tal. É lógico que você envolve aí o trabalho com dispersores dos frutos e sementes, que aí é muito zoólogo e ecólogo e trabalha. Você envolve os ecólogos de planta que vão estar disponibilizando dados daquela planta, de quando ela produz o fruto, etc. E o herbário que vai ter essa coleção. Então, automaticamente está tudo mais ou menos interligado, né? Então, dependendo da situação, polinização. Quem trabalha com polinização sempre está ligando o quê? Coleções de abelhas, ou de aves, ou de morcegos e tal, com as coleções botânicas. Então, nós temos dentro do herbário, eu esqueci de mencionar, uma coleção que também é importante, que é a palinoteca, que é a coleção de pólens, né? Então, aqui no herbário nós temos, principalmente ligada à professora Maria Cristina aqui da UENF, que trabalha com polinização, trabalha com as abelhas. Então, ela tem uma coleção de abelhas, uma coleção de pólen, em que as plantas em que ela coletou esse pólen, em geral, ela deposita no herbário, e aí está tudo interligado, e é interessante para quê? Para passar uma informação mais acurada de que tipo de planta a abelha visita, ou quais as plantas que estão sendo visitadas ou não, qual é a época que entra a floração, ou, né, vai ter disponibilidade de pólen para determinada abelha, etc. Então, esse tipo de trabalho precisa dessas informações, né? Então, isso são informações interessantes que servem para o produtor rural, serve também para projetos de educação ambiental, porque você une aí a abelha, você mostra que determinado tipo de abelha, abelhas específicas, que são em pólen, que é de orquídea. Orquídea só floresce em locais que tenham um ambiente, ou ela só ocorre em locais bem preservados e tal. E aí você tem todo um grupo de abelhas, chamado Euglossine, que está ligado ao grupo de orquídea. Se a orquídea desaparece, essa abelha vai desaparecer. Se a abelha desaparece, a orquídea vai desaparecer. Porque você tem, então, uma relação muito mais, que a gente chama, né, dentro da ecologia, de ter uma interação muito mais específica, né, em que você tem aí esses dois grupos coevoluindo, né, do grupo das abelhas Euglossine com algumas espécies de orquídea. Então, isso mostra como que é importante realmente essa interação entre os diferentes grupos de diferentes estudos. E como também isso auxilia a comunidade como geral, na sociedade. E aí produtores rurais tinham informação, daí a projeto de educação ambiental para proteção de determinadas abelhas ou determinadas orquídeas se valorizam dessa informação, então aí você tem como que o papel do herbário pode auxiliar em diferentes, né, estudos e práticas, né? Uma pergunta, pode ser a última pergunta, gente. Eu vou fazer essa última pergunta do Daniel. Ele pergunta se é preciso um investimento muito alto para a construção de um herbário. Bom, Daniel, vai depender do que o objetivo do herbário, né? É claro que se você pensar no herbário, qual é o custo para se manter um herbário nacional ou de cunho interno, como o herbário do Jardim Botânico, ou o herbário do Kew Gardens, é um custo altíssimo, porque ali você tem informações
do mundo inteiro, você tem informações preciosas. Agora, se você está pensando no herbário bem local, tá, o custo já vai ser, óbvio, bem menor. Mas qual é o custo básico? Você tem que ter um armário específico para guardar a coleção. Em geral, a gente chama esses armários com divisores de colmeia, que na foto vocês viram. Eu acho que tem até... Não sei se está passando na apresentação ainda, mas se tiver rapidamente, eu vou mostrar. Aqui, estou tentando voltar para... Cadê o armário, caramba? Aqui, eu acho que vai ter. Ó, esse tipo de armário, que são colmeias, vocês estão vendo, ou só eu? Então, é um armário especial para coleção. Então, um armário desse, mais barato que hoje, tá, custa por volta de R$3.000. Agora, tem, claro, se você tem uma pretensão, um herbário muito louco, você vai poder ter um armário normal, você vai botar algumas amostras e esse armário custa R$700, por aí. Só que, para se manter uma coleção boa, aí você vai ter que ter o quê? Uma estufa, aí você pode fazer a estufa de lâmpada, que a gente mostrou, né? Que vai ter que ter essas prensas aqui, né? Para prensar o material, isso é barato para fazer, não é caro, né? Tem que ter, de preferência, aquela... Ah, não, foi anterior. A estufa de lâmpada, que é mais barata. Por quê? Porque a estufa de secagem elétrica é uma estufa cara. Só a estufa custa mais de R$10.000. E não vai, com um herbário pequeno, você não vai. Mas essa estufa de lâmpada, você pode construir com peças de compensado e botar... Hoje em dia está mais difícil achar as lâmpadas, porque era lâmpada incandescente. Aí, hoje em dia, parar de fabricar, só temos a lâmpada LED, lâmpada tal, que não gera calor. Então, você tem que comprar uma lâmpada especial que é para quem trabalha com secagem de pintura de automóveis e tal, que tem uma lâmpada, e aí ela gera calor, e você pode secar. Mas é a maneira eficiente. Então, tem que ter uma estufa dessa, um armáriozinho, e a boa vontade de ir para o campo. Né? Gastar um dinheirinho de ir para o campo e tal, e coletar o material que te interesse para montar. Então, isso aí é o básico. Seria o herbário mais barato. Só que, para o herbário científico, a gente tem uma preocupação adicional, aquilo que eu falei, de contaminação, de dar bicho e tal. Então, é obrigatório que as nossas coleções tenham aclimatização. O que isso significa? A gente tem que ter 24 horas ar-condicionado ligado a 16, 17, por volta de 17, 18 graus no máximo. Tá? Então, é um lugar frio, que o pessoal que vai trabalhar dentro do herbário tem que estar de casaco. Né? Dentro da coleção mesmo, porque tem que estar pode entre 16 e 18 graus. E o desumidificador, porque a gente tenta botar a umidade do ar dentro do herbário por volta de 20%, 25%, para justamente diminuir o risco de fungo e outros animais, principalmente insetos, que, né, não gostam de ambiente baixa umidade, está lá. Então, isso já envolve um custo maior e tal. Mas se a preocupação é com um herbário pequeno, um herbário local, o custo não é tão grande, mas você vai ter que ter o quê? Sempre olhando o material, porque senão, se deixar material no armário sem cuidar e sem olhar, quando você voltar lá um ano depois, vai ter um pozinho só. Então, respondidas algumas questões, espero que sim. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade novamente. Eu tenho que agradecê-lo por dividir o seu tempo, sua experiência. Espero que os nossos alunos e alunas tenham adorado, eu aposto que sim. E conte com a gente para qualquer coisa, qualquer outra coisa. Espero que os nossos alunos e alunas também visitem os sites. Eu deixei ali nas notas compartilhadas o Facebook, o site do Herbário, do Instagram. Visitem, conheçam. O professor, ele é super aberto. Qualquer outra dúvida, mande. Pode mandar por e-mail, professor?
que o senhor responde, né? Até pelo Facebook, né? Que tem todos os seus alunos também, né? Então, para ver, quem a gente pode colaborar, a gente está aí. Isso mesmo. E eu aproveito fazer também, reforçar que aí próximo vocês têm um bom herbário, um excelente herbário, que é o Herbário Sames, do professor Luiz Fernando, e que ele coordena, o curador, que é aí de São Mateus, né, próximo, que vale a pena a qualquer hora vocês também visitarem, né, que está mais próximo, e tem o cunho regional, como eu falei, tem muita coisa coletada aí da região de Linhares, porque vocês estão numa área de extrema biodiversidade, vocês são privilegiados de terem um bom fragmento ainda de floresta de tabuleiro que restou no Brasil, né? Aqui em Campos, o último fragmento, para vocês terem uma ideia maior de tabuleiro que a gente tem, que eu estudo, tem 1.300 hectares. A reserva Vale, sozinha, eu acho que ela chega a 25 mil, se eu não me engano, hectares. Você tem Soretama do lado, com mais 20 e poucos mil hectares. Então, você tem áreas, e são florestas de tabuleiro também. Então, são áreas extremamente importantes, além das restingas, manguezais e a área serrana que vocês têm aí. Então, tem uma biodiversidade muito boa, muito bonita, e que vale a pena aí vocês visitarem também esse herbário aí, tá? O Herbário Sames. Muito bem lembrado. Muito obrigada, então, viu, professor? Para os alunos, não esqueçam, eu coloquei aqui o link do questionário sobre a avaliação do evento. Acessem esse link, respondam, tá? Vai ser muito importante para o final da nossa semana. Então, é isso, gente. Amanhã teremos outra palestra, começará às 14 horas. Espero que todos estejam presentes. Foi lindo hoje, deu tudo certo. E muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigado aí a vocês. Estamos aqui à disposição. Foi um prazer, tá? E depois eu acho que vai estar, comentou que estava no YouTube, né, também. Isso, então, sim. Se puder, eu vou pegar depois esse link e vou disponibilizar no nosso canal do YouTube do Herbário também. À vontade. Claro. Vai ser um prazer. Ótimo. E boa semana aí, uma boa iniciativa. Eu acho que essa pandemia, o único ponto positivo que ele pode tirar é que está gerando interações interessantes à distância que a gente não tinha tanta frequência e que está podendo ter. Então, esse é um ponto positivo desse período aí incerto que a gente está. Isso mesmo. Então, tá bom. Muito obrigada. Abraço aí a todos. Abraço. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchauzinho. Tchau, gente. Até amanhã, viu? Nos vemos. Tô com saudade. Tchau.